Meu nome é Summer, tenho 32 anos. E há uma cena que jamais sairá da minha memória. O dia em que meu marido milionário me destruiu em pleno tribunal. Seu advogado brandia documentos como se fossem provas de um crime, alegando que minha suposta infertilidade violava cláusulas do nosso acordo pré-nupcial. Diante de estranhos de juízes de olhares curiosos, ele me chamou de estéril. Repetiu com frieza calculada, infértil. Acusou-me sem pudor de tê-lo enganado, de tê-lo aprisionado em um casamento sem herdeiros. Esta é a minha história. E peço que você a ouça até o fim, porque precisamos falar sobre o que acontece quando o conto de fadas vira pesadelo. 3 anos antes, minha vida cruzou com a de um mestre da manipulação. Eu era organizadora de eventos em um hotel boutique em Manhattan, quando Christian Morrison apareceu como se tivesse saído de uma capa de revista. 1,88 m de elegância, fios prateados nas têmporas, olhos azuis gelados e um sorriso que tenho certeza, custava mais que meu salário anual. Ele veio planejar a gala anual de sua empresa. E eu, ingênua, fui designada para atender a cada um de seus caprichos. Tem que ser perfeito, disse ele, inclinando-se para a frente com aquele olhar penetrante. Dinheiro não é problema. A primeira de muitas promessas vazias. Em uma semana, meu minúsculo apartamento se encheu de buquês. Ele me levou a restaurantes onde os garçons o tratavam como realeza e o vinho custava mais que meu aluguel. Quando se ajoelhou em seu terraço com vista para o Central Park, deslizando um anel no meu dedo que poderia comprar uma ilha, achei que havia vencido na vida. Nosso casamento parecia saída de sonho. Vestido de alta costura, planejador de celebridades, convidados da lista da Forbes. Sua mãe Helena chegou de Califórnia coberta de diamantes que fariam inveja a Tiffany. Seu sócio Marcos brindou a ele como exemplo máximo de lealdade e sucesso. Eu, cega de felicidade, me senti a Cinderela moderna. Até perceber que os contos de fadas não contam o que acontece quando a magia acaba e o príncipe revela sua verdadeira face. O primeiro sinal de alerta veio em nossa lua de mel na Toscana. A vila tinha vista para vinhedos infinitos, e eu, radiante, ousei sonhar em voz alta. Christian, e se tentássemos ter um bebê quando voltarmos? Seu café congelou no ar. O sorriso, antes cálido, tornou-se uma máscara frágil, como se eu tivesse sugerido um pecado. Que ideia maravilhosa, amor, respondeu suave demais. Mas vamos aproveitar só nós dois por enquanto. Parecia razoável. Até que por enquanto virou anos. Sua versão de aproveitar o casamento significava dias de 16 horas no escritório, enquanto eu, sozinha, decorava nosso penthouse e organizava jantares para seus contatos. Sempre que mencionava filhos, ele inventava uma desculpa nova. A empresa em expansão, o mercado instável, a viagem dos sonhos Paris-Tóquio, qualquer lugar que servisse de cortina de fumaça. Nessas escapadas, ele voltava a ser o homem por quem me apaixonei. Segurava minha mão no Louvre, me beijava ao pôr do sol na ponte do Brooklyn, enchia o Instagram de fotos filtradas com legendas sobre sua esposa perfeita. Os seguidores babavam. #casal de inveja, #quando vemos bebê. Se soubessem como era nos bastidores, onde eu era tratada como um objeto de luxo, admirada, mas nunca tocada. Em casa, a farsa desmoronava. Christian se trancava no escritório ou passava horas na academia. Nosso quarto virou um museu, bonito, silencioso, intocável. Quando eu tentava me aproximar, ele lembrava de um e-mail urgente porque, aparentemente, o mundo desabaria se ele perdesse 5 minutos para olhar nos meus olhos. Eu me convencia, homens de sucesso são ocupados. Impérios exigem sacrifícios. Mas noite após noite, de costas para mim, eu sabia, nada daquele relacionamento era normal. Nem um pouco. Minha melhor amiga Raquel, enfermeira e a única corajosa o suficiente para me confrontar, viu tudo claramente. Summer, você está esgotada, disse ela, analisando-me como um prontuário médico durante um brunch. Quando foi a última vez que vocês realmente conversaram? A gente fala o tempo todo, respondi no automático. Até ouvi o vazio na minha voz. Sim, trocávamos palavras. Mas diálogo? Sobre o quê? Seus negócios? Minhas listas de convidados? Quando foi a última vez que ele perguntou como eu estava? Abri a boca e nada, porque ela tinha razão. Eu não conseguia me lembrar. Christian havia aperfeiçoado a arte da conversa oca, perguntas distraídas enquanto checava o celular, elogios performáticos para as redes sociais, e um tratamento de puro descaso quando as câmeras se apagavam. O estopim veio em nosso segundo aniversário de casamento. Planejei tudo, seu restaurante favorito, o mesmo vinho que tomamos na noite do casamento, uma lingerie que custava o equivalente a um financiamento de carro.
Queria me sentir próxima dele novamente, resgatar o que nos havia unido. Christian chegou 3 horas atrasado, afrouxando a gravata com uma indiferença ensaiada. Desculpe, amor, disse, sem sequer me olhar. Marcos e eu estávamos analisando as projeções do trimestre. Você sabe como o tempo voa quando se fala de estratégias de crescimento. Fiquei ali imóvel, com meu vestido colado ao corpo, a maquiagem impecável e a esperança morrendo em silêncio. Christian, murmurei. Hoje é nosso aniversário. Por um segundo seus olhos se arregalaram, como um animal encurralado, antes de se recompor com aquele sorriso ensaiado. Claro que é. Que descuido meu. Vou tomar um banho rápido e pedimos algo daquele restaurante tailandês que você gosta. Delivery. No nosso aniversário. Enquanto eu, vestida para seduzir, percebia que era a piada mais cara da cidade. Foi naquela noite, enquanto ele se banhava, como se água quente pudesse lavar anos de distância, que algo em mim se quebrou. Peguei seu celular. Sabia que era errado, mas o desespero não segue regras. Afogando-me, precisei de ar. Suas mensagens eram assustadoramente comuns, triais de trabalho com Marcos, logística com a assistente. Nada de escandaloso, nenhum segredo, nenhuma traição óbvia. Apenas uma vida digital tão estéril quanto o nosso casamento. Mesmo assim, algo nas trocas com Marcos me incomodou. De mais familiaridade, de mais cumplicidade. Piadas internas, uma sintonia que há muito havia desaparecido entre nós. Era como ler a conversa de duas pessoas que gostavam de estar juntas, um conceito que para mim, já não existia. Você conhece aquele ditado sobre a curiosidade. Por que diabos ele se casou comigo? A resposta veio como um golpe, tão óbvia que doía. Eu era a cortina de fumaça perfeita. O acessório impecável para a vida que ele queria projetar. Um casamento de fachada, uma esposa decorativa, um relacionamento que nunca ameaçaria o que realmente importava. Eu era o álibi social, a prova de que ele era normal, que seguia o roteiro esperado. Enquanto isso, Marcos era a verdade que ele guardava nos bastidores, o amor que nunca precisaria justificar. E eu era a idiota que havia acreditado em cada palavra. Voltei para a sala com o mesmo sorriso colado no rosto, mas tudo havia mudado. Cada risada dele soava como uma faca sendo afiada. Cada toque, cada olhar, cada segredo compartilhado entre eles era uma confirmação do que eu já sabia. Eu nunca fiz parte desse enredo. Era uma atriz coadjuvante em uma peça que eles escreviam há anos, sem nunca me dar o script completo. Naquela noite, enquanto os convidados se despediam e Christian se despedia de Marcos com um daqueles apertos de mão que duravam demais, eu observei. Não com raiva, isso seria fácil. Mas com uma frialdade que me assustou. Porque pela primeira vez eu não sentia mais dor. Sentia estratégia. Christian se aproximou, passando um braço pela minha cintura com a familiaridade de um homem que acha que ainda tem direito sobre mim. Você está quieta, ele comentou, como se isso fosse um problema. Cansada, respondi, encostando a cabeça no ombro dele, fingindo o mesmo afeto de sempre. Mas amanhã a gente conversa. Tem uma coisa que preciso te dizer. Seus olhos brilharam com uma curiosidade que eu não via há anos. Sério? O que é? Eu sorri doce, quase terna. Nada que não possa esperar. E enquanto ele se afastava, distraído com a promessa de uma revelação que nunca viria, eu soube. A vingança não seria ruidosa. Não haveria gritos, nem portas batendo, nem cenas de ciúme baratas. Seria silenciosa, metódica. E quando Christian finalmente entendesse o jogo, seria tarde demais para mudar as regras. Porque afinal, ele me ensinou bem demais como se jogava. E eu estava prestes a mostrar que a aluna havia superado o mestre. O casamento tinha sido uma farsa desde o início, e a resposta estava ali, guardada naquele envelope Manila, a vasectomia que ele nunca mencionou, o acordo pré-nupcial que assinei sem pestanejar, ofuscada pelo brilho do dinheiro e do charme, a promessa de uma família que nunca existiria. Tudo meticulosamente planejado. Christian não se casou comigo por amor. Ele me escolheu como cortina de fumaça, a esposa impecável para exibir em jantares e eventos, enquanto sua vida real se desenrolava nos bastidores, entrelaçada à de Marcos. E quando nosso casamento estéril ruísse, a narrativa já estaria pronta. O marido traído pela biologia, a mulher infértil, o império protegido por cláusulas que eu mesma, sem saber, ajudei a construir. Era, de certa forma, uma obra-prima de manipulação. Fria, calculada. Quase admirável se não tivesse sido forjada para me destruir. Quase. Essa palavra pesava no peito como chumbo. Mas eu não estava mais disposta a ser a vítima de um roteiro alheio. Comecei a cavar a verdade não por intuição, não por paranoia, mas com a precisão de quem sabe que sua sobrevivência depende disso. E parei de brincar de detetive amadora.
contratei uma profissional. Seu nome era Sarah Shen, uma investigadora particular com anos de experiência em desenterrar as sombras mais escuras dos casamentos. Sua reputação falava por si, ela já vira todas as formas de traição que a cidade podia oferecer. Paguei-a em silêncio, com dinheiro de uma conta que Christian desconhecia, uma herança modesta da minha avó, que sem querer, me dera a única arma que ele não poderia controlar. Nosso primeiro encontro foi em um café discreto no Queens, longe o suficiente de Manhattan para que nem Christian nem Marcus aparecessem por acaso. Sarah tinha cerca de 40 anos, afiada como uma lâmina, com um olhar que já vira demais para se surpreender. Ela carregava aquela calma de quem sabe que o mundo é pior do que a maioria imagina, e eu invejava isso. Preciso saber se meu marido me traiu, disse baixinho, os dedos apertados em torno de um café que há muito esfriara. Ela me estudou por cima da xícara, os olhos calculando. A maioria das mulheres vem até mim quando o instinto diz que algo está errado. O que o seu está dizendo? Que meu casamento inteiro foi uma encenação. A resposta saiu firme, sem hesitação. E eu me recuso a continuar no papel de plateia. Sarah assentiu devagar, daquela forma que vem da experiência, não da piedade. Era ao mesmo tempo reconfortante e devastador, porque confirmava o que eu já sabia. Minha história não era original. Mas dessa vez eu não deixaria que terminasse como as outras. Me dê 3 semanas, ela disse. Se houver algo eu encontro. Aqueles 21 dias foram os mais longos da minha vida. Todas as manhãs eu acordava ao lado de Christian, sorria, servia o café, mantinha a fachada da esposa perfeita enquanto, em segredo, reunia as provas que me libertariam. O fato de ele não notar nada, nem um tremor na voz, nem um olhar demorado, falava mais alto que qualquer confissão. Era a prova de que para ele eu nunca fora uma pessoa, apenas uma peça decorativa, um acessório impecável para compor a imagem que queria projetar. Até que uma noite, ouvi a voz de Marcus vindo da sala. Ela anda estranha ultimamente, não acha? Ele não sabia que eu estava parada logo além da porta, contendo a respiração. E meu querido marido, o homem que jurara me amar diante de dezenas de testemunhas, riu desdenhoso. Machibê hormonal. Você sabe como mulheres ficam. Aquilo foi seu diagnóstico após 3 anos de casamento. Não preocupação. Não curiosidade. Apenas desdém, como se meus sentimentos fossem uma tempestade passageira que ele poderia esperar passar. Quis entrar e mostrar exatamente quão hormonal eu podia ser. Mas me contive. A paciência, afinal, estava prestes a se tornar minha arma mais afiada. Até que numa terça-feira de manhã, enquanto Christian supostamente malhava com Marcus, aquela rotina sagrada que agora parecia o disfarce perfeito, Sarah ligou. Precisamos conversar, disse ela. Tenho o que você pediu. Quando nos encontramos, ela deslizou uma pasta sobre a mesa. As fotos dentro dela eram como facadas. E no entanto havia algo quase libertador em vê-las. Christian e Marcus saindo de um hotel em Midtown, não exatamente o local ideal para reuniões de negócios, a menos que o negócio envolvesse lençóis de seda. Outra imagem os mostrava em um pequeno restaurante no centro, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, os rostos relaxados, desarmados. A verdade estava ali, impressa em papel brilhante. Christian Morrison, meu marido, e Marcus, seu sócio de negócios, pareciam exatamente o que sempre foram e nunca ousaram admitir. Uma das fotos os flagrava se beijando. Não um selinho amigável, mas um beijo longo, íntimo, na porta do prédio de Marcus, pouco depois da meia-noite, na mesma noite em que Christian jurara estar trabalhando até tarde no escritório. Há quanto tempo? Perguntei, os olhos fixos nas provas espalhadas sobre a mesa como um baralho cruel. Sarah não hesitou. Pelo que consegui apurar, desde a faculdade. Talvez antes. Eles são cautelosos, mas previsíveis. Reservas de hotel no nome de Marcus. Jantares para 2, sempre em lugares onde ninguém os reconheceria. Ela fez uma pausa. Seu marido leva essa vida dupla há muito tempo. Engraçado. Não senti a fúria que esperava. Apenas uma calma gelada, como se o mundo tivesse finalmente se encaixado, e a imagem completa fosse ainda mais sombria do que eu imaginara. Christian não apenas me traíra. Ele construíra um casamento inteiro para proteger seu segredo. A vasectomia, os suspiros de compaixão quando eu falava em filhos, o acordo pré-nupcial redigido com esmero. Tudo fazia parte da arquitetura da mentira. Uma ilusão perfeita projetada para me deixar sem herdeiros, humilhada e de mãos vazias quando tudo desmoronasse. Mas ele cometeu um erro. Subestimou-me. Quero o divórcio, disse numa quinta-feira à noite, parada na porta de seu escritório enquanto ele analisava números trimestrais. Ensaiara aquelas palavras na cabeça por semanas. Mas quando saíram, foram mais firmes do que eu jamais imaginara.
Christian nem levantou os olhos do laptop. Por que levantaria? Para ele, eu era apenas um adereço, não uma pessoa. Não seja dramática, Summer, disse seco. Seja lá o que estiver te incomodando, podemos conversar como adultos. Não há mais nada para conversar, respondi. Acabou. Quero sair. Isso o fez parar. Finalmente ergueu o olhar, e por trás da máscara de compostura, vi o brilho do cálculo, a mesma expressão que provavelmente usava em negociações de alto risco. Sua voz amoleceu, ensaiada, persuasiva. Vamos não tomar nenhuma decisão apressada. Casamento exige trabalho. Ambos precisamos nos esforçar mais. O riso que me escapou foi cortante, amargo. Quando foi a última vez que você me tocou, Christian? Ou falou comigo sobre algo real? Quando pela última vez, fui sua esposa e não só um acessório de grife para fotos corporativas. Ele se levantou devagar, contornando a mesa com aquela postura que sempre o fazia parecer invencível. Mas pela primeira vez, notei a hesitação em seus passos. O medo. E que cada palavra sobre minha infertilidade foi uma cortina de fumaça para encobrir sua própria traição. Não fui eu quem quebrou o nosso acordo, querido. Foi você. O juiz baixou os papéis, os dedos pressionando as bordas como se tentasse conter a onda de indignação que transbordava em seu olhar. A sala inteira parecia prender a respiração. Até os repórteres, ávidos por sangue, ficaram imóveis, canetas pairando sobre blocos de anotações. Sr. Morrison, a voz do juiz era um veredicto em si, baixa e carregada de um peso que nem mesmo os advogados de Christian poderiam levantar. A menos que o senhor tenha uma explicação muito convincente para esses documentos, sugiro que prepare seu cliente para as consequências. Christian não respondeu. Não porque não tivesse palavras, ele sempre tinha palavras, afiadas como lâminas, calculadas para cortar e dominar. Mas desta vez elas falharam. Seu silêncio era o de um homem que, pela primeira vez na vida, via o chão se abrir sob seus pés. Marcos, por sua vez, parecia ter sido esvaziado por dentro, um boneco de pano abandonado no banco dos réus. Eu não desviei os olhos. Não agora. Não quando o mundo finalmente via o que eu havia suportado por anos. O homem que jurou me amar enquanto me trocava por outro. Que me culpou por não lhe dar filhos enquanto escondia a prova de que nunca os quisera. Que transformou meu amor em uma prisão e minha dor em moeda de troca. Jennifer colocou a mão no meu braço, um gesto discreto de apoio, mas eu não precisei. Estava além da necessidade de ser salvada. Eu era a tempestade agora. Seu Honor. Ela continuou, a voz cortando o ar como uma lâmina, além da fraude emocional e financeira, há a questão do dolo. Meu cliente foi induzida a assinar um acordo pré-nupcial sob falsas premissas. O Sr. Morrison omitiu informações cruciais sobre sua capacidade, ou incapacidade, de cumprir os termos que ele mesmo estabeleceu. Isso invalida o documento. Um murmúrio percorreu a sala. Os advogados de Christian trocaram olhares desesperados, folheando pastas como se a resposta pudesse estar escondida entre cláusulas que eles mesmos haviam redigido. Mas não havia saída. Não desta vez. O juiz assentiu lento, deliberado. Acho que temos material suficiente para uma audiência de anulação do acordo pré-nupcial. Seu olhar se voltou para Christian, frio e implacável. E dado o caráter das evidências, estou inclinado a conceder à Sra. Morrison uma compensação significativa pelos danos causados. Christian finalmente se mexeu. Seu rosto era uma máscara de cera, os lábios apertados em uma linha branca. Por um segundo nossos olhares se encontraram, e vi ali algo que nunca havia visto antes, medo. Não de mim, não exatamente. Mas do desmoronamento de tudo aquilo que ele havia construído sobre mentiras. Isso não vai ficar assim, ele murmurou, tão baixo que só eu ouvi. Sorri. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de quem finalmente segura a faca pelo cabo. Já está, Christian. E pela primeira vez em anos, cada sílaba que saía da minha boca era pura, incontestável verdade. Já está. Sra. Morrison corrigiu o mais velho deles, o tom carregado de uma deferência forçada que soava como areia entre os dentes. A palavra senhora nunca tinha pesado tanto naqueles corredores de mármore e ego. Nossa preocupação imediata é a estabilidade do fundo. Os clientes estão nervosos. Nervosos. Que eufemismo delicado para apavorados. Para correndo para os advogados antes que a próxima manchete os arraste na lama junto com Christian e Marcos. Entendo, respondi, cruzando as mãos sobre a mesa de mogno que já tinha ouvido mais mentiras do que verdades. E a minha preocupação é que este conselho parece mais interessado em salvar a própria pele do que a empresa. Silêncio. Um daqueles silêncios que cortam como lâmina, onde cada respiração é um risco calculado.
O homem à minha esquerda, um daqueles executivos que usavam ternos como armadura e sorrisos como escudos, pigarreou. Com todo respeito, você não tem experiência em gestão de ativos. Não, não tinha. Mas tinha 3 anos de aulas particulares em como um homem destrói tudo que toca, e isso, no momento, valia mais do que qualquer MBA. Verdade, concordei, inclinando a cabeça como se considerasse o ponto. Mas tenho algo que vocês perderam faz tempo, nada a perder. Dei um toque suave no tablet à minha frente, onde os números sangravam em vermelho. Christian e Marcos construíram isso com ganância e mentiras. Eu vou reconstruir com transparência. E se vocês não gostam, sorri, lenta e deliberadamente, a porta é ali. Ninguém se moveu. Porque eles sabiam. Sabiam que sem mim não havia fundo. Não havia clientes. Não havia nada além de um nome manchado e um escritório cheirando a desespero. Muito bem, o diretor mais velho cedeu, os dedos tamborilando contra a pasta de couro. O que você propõe? Aí estava. A primeira rachadura na muralha. Primeiro, comecei. Deslizando uma folha pelo centro da mesa, cortamos os laços com Delqua Capital. Marcos não toca mais em nada que tenha o nosso nome. Um murmúrio percorreu a sala. Segundo, abrimos os livros. Totalmente. Auditoria independente, relatórios públicos, tudo. Os clientes não confiam em segredos agora, eles confiam em provas. Pausei, deixando o peso das palavras assentar. E terceiro, aqui permiti que meu olhar varresse cada um deles, frio e preciso como um escalpelo. Vocês vão aprender a trabalhar comigo, não contra mim. O homem do terno caríssimo abriu a boca, mas fechou antes que qualquer objeção saísse. Porque ele via o que os outros estavam começando a ver, eu não era a esposa traída. Não era a vítima. Era a doninha solta na casa dos galináceos. E pela primeira vez na vida, eu é que tinha as chaves do galinheiro. Pela primeira vez em anos, eu estava exatamente onde deveria estar. Não ao lado de um homem que me subestimava, mas no comando do meu próprio destino. Apreciamos seu entusiasmo, disse um dos membros do conselho, com aquele tom cauteloso e paternalista que só os executivos bem treinados dominam. Mas gerir uma firma de investimentos exige conhecimento especializado, experiência que... Você está absolutamente certo, respondi com um sorriso tão afiado que quase desenhou sangue no ar, por isso, estou trazendo consultores e assessores de primeira linha para a transição. Meus dedos tamborilaram levemente sobre a mesa, marcando o ritmo da minha próxima frase. Mas fique claro, não estou me afastando. Esta empresa é minha agora. Reconstruir a Morrison Investment Group, ou melhor, o que restava dela, era como realizar uma cirurgia de emergência em um paciente sangrando na mesa. Cada dia trazia uma nova crise, clientes ameaçando levar suas contas, funcionários sussurrando sobre demissões, concorrentes girando como abutres, prontos para devorar os restos. Mas eu tinha algo que Christian nunca teve. Ele dominava planilhas e projeções de mercado. Eu dominava pessoas. Anos organizando eventos, gerenciando egos e decifrando o que não era dito me ensinaram a ler entre linhas, medir intenções e entender o que as pessoas realmente queriam, não apenas o que declaravam. Esses instintos que antes eram subestimados, revelaram-se inestimáveis nos negócios. Meu primeiro movimento foi simbólico, mas essencial: rebranding. A Morrison Investment Group deixou de existir. Em seu lugar, surgiu a Meridian Capital Partners, um nome limpo para uma nova era, livre da mancha do escândalo e da traição. Contratei uma equipe de gerenciamento de crises de alto nível, uma agência de marketing afiada e, acima de tudo, recrutei uma CEO capaz de reconstruir a confiança que Christian havia destruído. Rebeca Torres. Rebeca era tudo o que eu não deveria ser, uma executiva de finanças com 15 anos de experiência salvando empresas à beira do colapso. Ela havia conquistado seu espaço em um campo dominado por homens que sistematicamente a subestimavam. Quando nos encontramos pela primeira vez, ela me encarou do outro lado da mesa de conferências, braços cruzados, avaliando. Por que eu? Perguntou direta. Porque você sabe como é entrar em uma sala cheia de homens que acham que você não pertence a ela, respondi, sem rodeios. E porque quando estudei seu histórico, percebi que você é exatamente o tipo de líder que Christian jamais teria escolhido. Asterisco, um sorriso lento e conhecedor se formou em seus lábios. Então vamos construir algo que sobreviva a ambos, asterisco, ela disse. E assim nasceu a Meridian Capital Partners. Não do desejo por poder ou ganância, mas das cinzas da traição, reconstruída por mulheres que por muito tempo foram subestimadas. Quer provar que a empresa pode sobreviver sem ele? Rebeca me perguntou certa vez. Não, corrigi. Quero provar que pode prosperar melhor sem ele. Asterisco. Os primeiros 6 meses testaram cada grama dessa convicção.
Perdemos quase 40% dos clientes. Tivemos que cortar 1/3 da equipe e enfrentamos turbulências financeiras capazes de fazer até os analistas mais experientes suarem. Houve noites em que encarei planilhas e me perguntei em silêncio se Christian tinha razão, se eu havia me superestimado, se estava além do meu limite. Mas, aos poucos, a maré começou a virar. Novos clientes começaram a aparecer. Investidores ousados, atraídos não apenas pelos números, mas pela história. Uma empresa renascida das cinzas, reconstruída sobre honestidade e responsabilidade. Abraçamos isso. Nos posicionamos como um farol de transparência e ética, liderados por mulheres que conheciam na pele o custo da mentira. Não era apenas marketing. Era verdade. E as pessoas responderam. A Meridian Capital Partners começou a decolar. 8 meses após o divórcio ser finalizado, Marcos ligou. De alguma forma, conseguiu passar pela recepção e me alcançou em uma daquelas noites tardias, quando o escritório estava vazio, exceto pelo zumbido das luzes da cidade e o peso dos relatórios trimestrais sobre minha mesa. Summer começou, a voz grossa de arrependimento. Queria me desculpar. Nunca foi minha intenção que você se machucasse com tudo isso. Asterisco. Coloquei a caneta sobre a mesa e me recostei na cadeira, a exaustão e a clareza me inundando em doses iguais. Mas você sabia que eu me machucaria, respondi serena. Sabia que Christian se casou comigo sob falsas premissas. Sabia da vasectomia. Sabia que ele planejava me tornar a bode expiatório quando tudo desmoronasse. Uma pausa. E mesmo assim, você foi conivente. Asterisco. O silêncio do outro lado da linha foi longo, pesado, carregado de culpa não dita. Marcos não argumentou. Não se defendeu. Esse silêncio já era resposta suficiente. Eu o amo, asterisco, disse ele baixo, como se aquelas 3 palavras pudessem apagar anos de engano. Como se o amor fosse uma desculpa, e não uma arma. Eu sei que ama, respondi a voz calma, mas gelada. Mas o amor não justifica a crueldade, Marcos. O que você e Christian fizeram não foi um erro. Foi calculado. Foram escolhas deliberadas feitas para me destruir por conveniência. Asterisco. Ele ficou calado por tanto tempo que cheguei a pensar que havia desligado. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. Se serve de algo, acho que Christian a subestimou desde o início. Ele viu o que queria ver, uma mulher que poderia moldar, controlar. Nunca percebeu quão forte você realmente é. Não, concordei, suave. Ele não percebeu. E esse foi seu maior erro, asterisco. 2 anos depois do divórcio, a Meridian Capital Partners não apenas estava de pé, estava voando. Nossa base de clientes triplicou, os lucros bateram recordes, e novos escritórios em Chicago e Los Angeles nos transformaram em uma presença nacional. Rebecca estampou a capa da Financial Weekly, celebrada como uma das mulheres mais influentes do setor financeiro. Mas minha vitória pessoal chegou em uma terça-feira comum, quando minha assistente anunciou, com um tom de excitação mal disfarçada. Senhora Morrison, há um senhor David Shen aqui para vê-la. Diz que é sobre uma oportunidade de negócios que a senhora vai achar muito interessante. David Shen, como descobri, era irmão de Sarah Shen, a detetive particular que havia me ajudado a desmontar as mentiras de Christian. Ao contrário da irmã, David especializava-se em aquisições corporativas. Seu trabalho era comprar empresas quebradas e revendê-las com lucro, um tubarão que se alimentava de fraquezas. Acho que a senhora vai querer dar uma olhada nisto. Asterisco, disse ele, deslizando uma pasta sobre minha mesa. Havia um brilho quase imperceptível de satisfação em seu olhar. Abra a pasta. Lá estava, a Morrison Investment Group, oficialmente à venda. Os números contavam a história. Uma empresa hemorrágica sem investidores com a reputação em frangalhos. O preço pedido? 12 milhões. Considerando os ativos e contratos restantes, explicou David, inclinando-se levemente para a frente, é um negócio sólido para quem sabe reconstruir uma marca quebrada. Asterisco. 12 milhões. Uma ninharia comparado ao que eu havia acumulado desde o acordo de divórcio. E, no entanto, inestimável pelo que representava. O lance final em um jogo que Christian nunca soube que estava jogando. David recostou-se na cadeira, um sorriso malicioso se desenhando em seu rosto. Ah, e mais uma coisa. Eles não fazem ideia de quem é o comprador. Devolvi-lhe o sorriso. E então, com uma calma que só quem já venceu sabe ter, peguei a caneta. O sorriso foi afiado, calculado. Perfeito, disse, enquanto a caneta riscava o papel com uma finalidade quase cerimoniosa. Vamos manter assim. David cruzou os braços, o tom baixo e estratégico. Eu o representei através de uma empresa fantasma. Para eles, não passa de um grupo de investidores anônimos.
A imagem que se formou na minha mente, o rosto de Christian quando descobrisse quem, de fato, havia comprado sua joia, seu legado, era tão deliciosa que quase me fez rir. Quase. O negócio se fechou sem um único obstáculo, mais rápido e limpo do que qualquer uma das mentiras que Christian já havia contado. A Morrison Investment Group passou a ser oficialmente uma subsidiária da Meridian Capital Partners, engolida pelo império que eu havia erguido sobre os escombros que ele deixou para trás. E quando o último documento foi assinado, senti algo que não experimentava há anos, um fechamento genuíno. Melhor que terapia. Melhor que vingança. Era a justiça silenciosa, aquela que não precisa de gritos para ser ouvida. Christian ligou no dia em que a venda foi anunciada publicamente. Eu estava de pé junto à janela do meu escritório, observando a cidade brilhar lá embaixo quando seu nome piscou na tela do telefone. Por um instante pensei em ignorar, mas a curiosidade, essa traidora deliciosa, foi mais forte. Atendi. Summer. Sua voz estava oca, despojada daqueles tons ensaiados que antes encobriam tudo. Acabei de descobrir quem comprou a empresa. Parabéns pela venda, respondi, mantendo o tom leve. Profissional. Ouvi dizer que você recebeu um bom preço, considerando, bem, tudo. Por quê? A palavra saiu dele como um corte, crua e irregular. Você já tirou tudo de mim. Por que isso também? Não tirei nada de você, Christian, disse baixinho, enquanto me recostava na cadeira centrada, imperturbável. Apenas parei de deixar você tirar de mim. Ele construíra aquela empresa durante nosso casamento. Bens comuns. Metade dela sempre foi minha. Agora era toda minha. Justo. Quadro a quadro. Você não entende o que essa empresa significava para mim. Sua voz tremia, a raiva dando lugar a algo parecido com desespero. Oh, eu entendo perfeitamente, respondi seca. Era sua validação, sua prova de sucesso, seu legado. Da mesma forma que nosso casamento deveria me definir, exceto que você tentou destruir o meu enquanto construía o seu sobre mentiras. Agora, estou reconstruindo o que sobrou do seu sobre a verdade. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que cheguei a pensar que ele havia desligado. Até que finalmente perguntou, quase em um sussurro. O que você vai fazer com ela? Transformá-la em algo que não precise de fraude para sobreviver. A integração da Morrison à Meridian levou 6 meses de trabalho meticuloso. Mantivemos os melhores funcionários, os clientes de confiança e a estrutura financeira sólida que um dia tornará a empresa viável. O resto, a arrogância, a cultura tóxica, a velha guarda que prosperara sob o reinado de Christian, foi desmontado peça por peça, como um tumor sendo extirpado. Mas a verdadeira surpresa veio quando mergulhei nos registros financeiros. O homem que outrora comandará milhões, que se julgara intocável, estava quase falido, afogado em dívidas, liquidando ativos para se manter à tona. Sua reputação? Radioativa. Ninguém no mercado ousava se associar a ele. Os mesmos colegas que antes se curvavam a seus pés agora cruzavam a rua para não serem vistos ao seu lado. Marcos, sempre o sobrevivente, saíra um pouco melhor. Conseguirá um trabalho modesto como consultor depois de se distanciar de Christian durante o escândalo. Mas seus dias de riqueza e influência tinham terminado, assim como a ilusão de controle que definirá a vida de ambos. Enquanto isso eu estava no meu escritório, olhando para a linha do horizonte que já fora um sonho distante, e compreendi algo simples, mas profundo. A justiça não é sempre um troféu exibido com estardalhaço. Às vezes é apenas a satisfação silenciosa de ver o mundo se ajustar enquanto você, finalmente, segue em paz. Marcos mudará-se para a Califórnia, abrirá uma pequena consultoria e tentava reconstruir uma versão mais discreta de sua antiga vida. Uma escolha sábia, afinal. Seus julgamentos e suas alianças sempre foram seu calcanhar de Aquiles. Quanto a mim, florescia em todos os sentidos que antes pareciam impossíveis. O Pentose, outrora uma gaiola dourada, tornará-se meu refúgio. Minhas empresas geravam mais lucro do que Christian jamais imaginara. E pela primeira vez em anos, eu respirava sem esperar pela próxima facada nas costas. Mas a vida, como sempre, decidiu que minha história ainda não estava completa. Foi em um evento de caridade daqueles que brilham com o falsete da alta sociedade, onde outrora eu ficara em silêncio ao lado de Christian, sorrindo sob encomenda. Dessa vez, porém, eu estava lá por mim mesma. E foi quando conheci o Dr. James Mitchell, cirurgião pediátrico do Mount Sinai, recém-divorciado, com olhos que carregavam o peso quieto de quem já vira sofrimento demais para se impressionar com dinheiro ou títulos. Então, você é a mulher que derrubou a Morrison Investment Group, disse ele, mais com curiosidade do que acusação. Sou a mulher que sobreviveu à Morrison Investment Group, corrigi com um pequeno sorriso.
A diferença? Ele me estudou por um momento, os olhos cinzentos agudos, mas compassivos. Imagino que sim. Isso deve ter exigido uma força extraordinária. Foi a primeira vez em anos que alguém reconheceu o que eu suportara, e não apenas o que eu conquistara. A maioria via o pentose e as manchetes, o sucesso, não as ruínas pelas quais eu rastejara para chegar até ali. Mas James viu. Ele enxergou a pessoa, não a performance. Acabamos conversando por 3 horas depois que o evento oficial terminara, muito depois de os outros convidados terem desaparecido. Ele me falou sobre seu trabalho, as longas jornadas, a pressão de segurar vidas infantis nas mãos e o casamento que ruíra sob aquele peso. Eu lhe contei sobre reconstruir uma empresa nascida da traição, sobre como era duvidar de cada instinto até aprender a confiar neles novamente. Quando a equipe começou a recolher as mesas, ele perguntou: "Gostaria de jantar algum dia? Em algum lugar quieto, onde possamos conversar sem uma plateia fingindo não ouvir?" Por um segundo, quase disse não. Depois de Christian, a ideia de deixar qualquer homem se aproximar novamente parecia como se submeter a uma cirurgia cardíaca sem anestesia. Mas havia algo diferente em James. Sua sinceridade não era ensaiada. Era firme, real, conquistada. "Devo avisá-lo", disse, meio brincando, meio séria. "Venho com bagagem. Escândalo público, problemas de confiança. Um ex-marido que tratava o casamento como uma transação comercial e o hábito de fazer verificações de antecedentes antes do segundo encontro." Ele sorriu. Não aquele sorriso polido de quem treinou o charme diante do espelho, mas algo genuíno. Aberto. Humano. "Ótimo", respondeu leve. "Assim você me verá chegando." E pela primeira vez em muito tempo ri. Não aquele riso frágil que usava para mascarar a dor, mas algo honesto. Algo que soava como o início de uma nova história. Uma construída não sobre vingança ou sobrevivência, mas sobre paz. "Tenho plantões de emergência", James admitiu, com um sorriso tímido. "Sumo no trabalho por 12 horas seguidas. E uma ex-mulher que conta a quem quiser ouvir que escolhi a carreira em vez dela. Quer comparar bagagens no jantar de sexta?" Me flagrei sorrindo de volta. "De verdade. Pela primeira vez em uma eternidade." "Soa perfeito", respondi. E pela primeira vez era. Mais tarde, encontrei-me imóvel no banheiro do meu pentose, os dedos apertando um teste de gravidez com 2 linhas rosadas que não deixavam margem para dúvidas. O mundo pareceu girar enquanto emoções contraditórias se chocavam dentro de mim, a descrença, o medo, uma alegria tão intensa que doía. Depois de anos sendo chamada de defeituosa, de ouvir em tribunal que meu corpo era incapaz, depois de um marido que me roubou até a possibilidade de escolha, ali estava a prova de que a vida, em sua ironia cruel e bela, tinha outros planos. James e eu tínhamos sido cuidadosos, metódicos. Nossa relação florescera devagar, ancorada em uma honestidade que eu jamais conhecera antes. Ele nunca forçou, nunca competiu, apenas ouviu quando confessei, certa noite, que talvez quisesse ser mãe um dia. Sua resposta? Um sorriso tranquilo e "Quando você estiver pronta, estarei aqui." Pois bem, a vida tinha pressa. Summer, sua voz, vinda do quarto, era um porto seguro, tão firme que quase me fez duvidar do que via nas próprias mãos. Abri a porta ainda segurando o teste, meio convencida de que tudo não passava de um sonho do qual acordaria a qualquer momento. Seus olhos saltaram do meu rosto para minhas mãos trêmulas, e então de volta para mim. A preocupação inicial derreteu, substituída por algo mais profundo. Espanto. Alegria? Algo que fez meu peito arder. "Você está." Ele começou, mas se interrompeu, dando-me espaço para encontrar as palavras. "Estou grávida", finalmente sussurrei, a frase saindo frágil e ao mesmo tempo, carregada de um peso sagrado. Depois de tudo, depois do Christian, depois de todas as mentiras, estou grávida. Em 2 passos ele estava ao meu lado, envolvendo-me em seus braços com uma delicadeza que quase me desfez. Não eram braços que me prendiam, mas que me sustentavam. "Como você se sente?" perguntou baixo, como se temesse quebrar o momento. Aterrorizada, confessei, rindo entre lágrimas que já escorriam. E eufórica. E vingada de alguma forma. Como se o universo tivesse guardado essa piada só para mim, no momento exato. Ele sorriu contra meu cabelo, a voz um murmúrio seguro. "Então acho que o universo acertou pela primeira vez." E acertou mesmo. Quando Emma Rose Mitchell nasceu em uma manhã de neve em fevereiro, com 3,2 quilos, uma juba de cabelos escuros e o queixo teimoso do pai, entendi finalmente o que era vencer. Não estava nos extratos bancários, nem nas sentenças judiciais, nem no prazer mórbido de ver o império de Christian desmoronar sob seu próprio veneno. A vitória verdadeira era aquele pequeno ser perfeito em meus braços,
prova de que eu havia sobrevivido a tudo que tentará me destruir e saído não apenas intacta, mas mais forte e mais sábia, capaz de um amor que nenhuma traição jamais poderia macular. 6 meses depois, enquanto Emma dormia no berço, James ajoelhou-se no jardim do Penthouse, não com um diamante reluzente ou um espetáculo para as redes, mas com uma simples aliança de ouro, herança de sua avó, e a promessa de passar a vida sendo digno da confiança que eu finalmente escolhera lhe dar. Casamos ali mesmo, entre flores e as poucas almas que haviam permanecido quando meu mundo desabou. Nada de pompa, nada de performance. Apenas nós, e a certeza de que dessa vez era para sempre. Christian e Marcus, é claro, não receberam convite. Soube, tempos depois, que se estabeleceram em Portland. Marcus à frente de uma pequena consultoria, Christian, ironicamente como analista mediano em alguma firma obscura. Viviam juntos, abertamente, mas suas reputações eram cinzas há muito tempo. E se for sincera, desejo-lhes paz. Porque a vingança mais doce não é a ruína alheia, mas a própria felicidade, e a minha, meu Deus, era abundante. Se esta história ressoou com você, lembre-se, as cicatrizes não definem o futuro. Elas apenas provam que você sobreviveu ao suficiente para merecê-lo.